Estamos iniciando mais um Empreendedoras pelo Mundo, aqui pela TV Cidade de Farroupilha, Canal 14. E se você quer ser um dos patrocinadores deste programa ou da TV, entre em contato no número que está aparecendo aí embaixo. Hoje, a nossa convidada especial que está aqui para compartilhar essa jornada empreendedora é a jornalista, assessora de comunicação, Laura Gluer. Ela, que também é fundadora do Café Combustível e autora do livro Assessoria Não é Acessório. Laura, seja muito bem-vinda ao programa Empreendedoras pelo Mundo. É um prazer estar aqui, Ana Paula, é um prazer estar compartilhando essa história com vocês. E eu espero que alguma mensagem a gente possa passar sobre o empreendedorismo, sobre os desafios que todas nós enfrentamos, né? Com certeza, o que você trouxer vai tocar a história de alguém, o coração, e vai motivar as pessoas para que elas consigam e continuem fazendo as suas atividades sem desistir. Laura, eu contei um pouco rapidamente aqui sobre você, sobre as suas atividades profissionais, mas traz um pouco da sua história, da sua trajetória empreendedora. Eu acho que a minha trajetória empreendedora começou já logo recém-formada. Eu sou formada em jornalismo nos anos 90, início dos anos 90, e eu me lembro que eu trabalhava numa editora como repórter e via da janela os táxis estacionados no pátio, e aí eu descobri que ali era o sindicato dos taxistas. E hoje até estou num cliente meu que é um sindicato, né? E aí eu vi ali, eu era funcionária daquela editora, mas eu vi uma oportunidade de, quem sabe, conversar com aquele pessoal e desenvolver algum projeto de comunicação. Daí eu fui ali, bati na porta deles e acabei fazendo meu primeiro jornal como autônoma, né? Na verdade, naquela época não existia MEI, não existia muito essas figuras jurídicas que a gente tem hoje. E depois até me associei com outro colega, que era diagramador, e nós fizemos por algum tempo aquele boletim informativo para os taxistas. Depois até houve uma disputa aí entre quem era o verdadeiro sindicato dos taxistas em Porto Alegre, naquela época não tinha Uber ainda, e aí eu sei que eles acabaram virando uma associação dos taxistas, existe até hoje ali na Ipiranga, em Porto Alegre, e eu posso dizer que foi meu primeiro trabalho. Eu tinha 21 anos, eu tinha um pouco mais do que a minha filha tem hoje. Até fico muito feliz de ver a minha filha também, mesmo na área da saúde, sendo outra área, não tem nada a ver com a minha formação, mas eu vejo ela bastante também com essa veia empreendedora. E posso até falar depois um pouco do orgulho de mãe, assim, de ver algumas coisas que ela já está fazendo. De qualquer forma, dali começou, sempre naquele período dos anos 90, eu era muito nova, e eu trabalhei como funcionária em muitas organizações, prestando serviços. Naquela época, nós falávamos muito de uma mídia offline, né, de uma mídia papel. Então, eu fiz muitas revistas corporativas, muitos jornais corporativos, trabalhei para muitas empresas do Estado, empresas importantes, como a Copersul, hoje Braskem, para entidades como a Fiergues, entidades como a FEComércio. E aí, ali eu descobri que eu queria trabalhar com isso, né? Quando a gente entra no curso de jornalismo, muitas vezes a gente vai com aquela cabeça de ser repórter, de ser jornalista de veículo. Mas ali, nos anos 90, meados dos anos 90, eu descobri que o que eu queria mesmo era esse meio corporativo, organizacional, que não era tão difundido naquela época, não se estudava isso na faculdade. Hoje se tem toda uma formação dos alunos, tanto em graduação quanto em pós, para atuar nessa área. Mas naquela época isso não existia. E aí eu fui aprender no mercado, literalmente, né? Fui aprender primeiro como funcionária, depois empreendendo. Daí no final dos anos 90 eu tive uma oportunidade de ir para o interior, de montar uma empresa lá na região do Vale do Taquari, de Lajeado, onde eu atendi a Fruc, fui a primeira assessora da Fruc, né, das bebidas Fruc, quando a Fruc nem tinha ainda estava começando a crescer, né, tinha
a água mineral estava sendo lançada, e depois o Fruquito também estava sendo lançado, que é um energético. Hoje a Fruc é essa potência, né? Mas a gente fez um dos primeiros trabalhos de assessoria de comunicação, o lançamento da Água da Pedra. Tenho muito orgulho de dizer que fui eu que fiz, né, esse trabalho lá em Lajeado. Mas fora a Fruc, eu fiz outros trabalhos muito interessantes lá para Univates e para outros clientes da região, para a ACIL, que é a Associação Comercial Industrial de Lajeado. Fizemos também o lançamento de um projeto que foi bem interessante no início dos anos 2000, Lajeado século XXI. Enfim, eu estou falando isso porque o interior tem características comuns, né? A gente está falando para o pessoal da Serra, mas há uma proximidade aí entre Serra e região do Vale do Taquari, né, também ali. Não são regiões tão distantes, né? E aí voltei para Porto Alegre, né? A empresa obteve muitos clientes na época, assim, teve um trabalho muito satisfatório, marcou, né? Inclusive até hoje as pessoas lembram da minha empresa lá, os empresários comentam, por que tu foi embora, né? Enfim, mas por questões pessoais eu acabei voltando para Porto Alegre, eu me divorciei do meu então marido, que era meu sócio, e voltei para Porto Alegre. E voltando para Porto Alegre, eu tive a oportunidade de também dar vazão para um outro lado da minha vida, que era o lado da professora Laura, né, que estava, sempre era um desejo, né, fazer mestrado, doutorado, mas até então eu não tinha priorizado isso, já tinha feito uma pós-graduação, mas foi no início dos anos 2000, logo depois que eu retornei a Porto Alegre, que eu comecei a fazer o meu mestrado e, em seguida, depois o meu doutorado, mas não foi uma sequência do outro, mas foi bem próximo. E foi quando eu também casei de novo, nasceu minha filha, daí houve toda uma mudança de contexto também, familiar e pessoal. E aí, desde então, desde o início dos anos 2000, eu venho tocando em paralelo a vida de professora, a vida docente, com a vida de consultora, de empresária, né, aí com um CNPJ próprio, né, sendo inicialmente uma pessoa jurídica, depois MEI, né, e hoje é como eu sobrevivo, né, como eu vivo, como eu pago as minhas contas, né, como professora e como consultora até hoje, nesses últimos 20 anos, né, minha filha vai fazer 20 anos, então há 20 anos eu estou de volta a Porto Alegre, e há 20 anos eu trabalho nesse formato. Claro que houve momentos, Ana, em que eu estive muito mergulhada na vida acadêmica, né, eu fui coordenadora de curso, coordenei mais de um curso ao mesmo tempo, então isso acabou me sugando muito e me tirando um pouco do mercado corporativo. Mas eu costumo dizer que eu nunca tirei o pé totalmente do mercado corporativo, eu sempre atuei bastante. Hoje eu atuo já com a área da saúde também há muitos anos, né, trabalho com a enfermagem há muito tempo, né, estou aqui numa entidade que é da enfermagem, inclusive, dando essa entrevista, que é hoje meu principal trabalho, minha principal atividade profissional, né, então, em resumo é isso, assim, hoje eu já trabalhei com indústrias, já trabalhei com entidades, já trabalhei com prestadores de serviços de uma forma geral. Nos últimos anos, tenho também feito alguns trabalhos para as startups, né, tanto startup do varejo, fiz uma agora na pandemia, um trabalho que eu até hoje faço algumas coisas ainda para eles, que é uma empresa desse segmento de micromarket, né, que são os pequenos mercadinhos, né, que surgiram dentro de condomínios e de espaços, né, residenciais e corporativos. Então, eles são considerados, dentro do segmento das startups, uma retail tech, né, que é uma startup voltada para o varejo, né, e agora, nos últimos meses, inclusive, foi esse ano, eu fiz um trabalho para que vocês até tiveram a oportunidade de entrevistar também, o meu cliente, fiz um trabalho para uma startup jurídica, né, que é também no intuito de trabalhar questões envolvendo o consumidor e as empresas de telefonia. Enfim, então esse é um pouco do resumo da ópera, né, eu acho que é difícil a gente resumir quase 30 anos de carreira, né, me formei em 94, no que vem eu faço literalmente 30 anos de formada, mas são 3 décadas que eu me orgulho muito, né, nem sempre foi fácil, né, acho que houve muitos períodos, assim, Inclusive, difíceis, Laura, a desafios, gente pode... né. Sim,
Desculpa. Então, justamente, eu imagino que em 30 anos haja muitas histórias. Histórias de aprendizagem, história de superação, histórias de momentos que você até pode ter pensado que quão difícil foi, mas que provavelmente tem até te fortalecido, né? Porque muitas vezes, quando a gente está passando pela situação, pelo problema, a gente não percebe que ali na frente, aquilo que a gente vivenciou nos deixou mais forte, né? E muitas pessoas hoje estão vivendo, estão vivenciando em momentos que talvez elas não enxerguem que ali na frente esse momento foi importante na vida delas. Tu pode trazer um pouco das superações que você teve que viver um pouco, né? Porque em 30 anos eu imagino que não tenha sido fácil, porque, como você falou, você trabalhou em muitas áreas, teve que aprender muitas coisas diferentes, e nisso tudo, dos 30 anos, 20 anos, teve a tua filha, que você ainda teve que fazer a divisão do período de trabalho com o período familiar, as atividades domésticas. Traz um pouco para a gente referente sobre isso. Eu acho que um dos períodos mais críticos foi quando eu estava fazendo mestrado e o doutorado, né, mas mais no mestrado. O doutorado ela já estava grande, já era um pouco maiorzinha, enfim. Mas no mestrado foi quando eu estava grávida, eu engravidei no meio do mestrado. E ali foi um período muito desafiador para mim, porque eu trabalhava 40 horas numa instituição de ensino, no IPA, né, onde foi minha casa profissional aí por 10 anos, o Centro Universitário IPA, e trabalhava 40 horas lá, trabalhava também na área de comunicação do IPA na época, não somente como docente, mas também no corporativo, estava grávida e ainda fazia meu mestrado. Então, foi um período, assim, bem desafiador, mas vou dizer que a gente supera tudo, né? Pessoas querem dar uma atividade, dá para alguém que não tenha tempo, né? Porque ela sempre vai arranjar tempo. E foi muito desafiador, porque o mestrado, para mim, até foi mais complexo do que o doutorado, porque no doutorado a gente tem mais autonomia intelectual já, né? Para produzir conhecimento. No mestrado é tudo muito novo, a gente está ainda mais tempo afastado, né? Eu não fiz imediatamente logo depois da graduação, então já tinha um tempo de mercado, já estava longe da sala de aula mais tempo, tive que voltar, né, então a ter aquele contato, né, com a vida acadêmica, e mais esse desafio de colocar uma vida no mundo, né, e de ser uma boa mãe, porque também sempre me cobrei nesse sentido, né, tenho uma filha só, mas sempre me cobrei em ser uma mãe ativa, uma mãe participativa, que acompanhasse, né, todo esse crescimento, esse desenvolvimento da Sofia. Então, acho que ali foi um momento bem desafiador. Depois disso, eu tive um segundo momento, que daí já foi numa outra instituição de ensino, onde eu fui ali para trabalhar com gestão também, que foi quando eu fui demitida a minha primeira vez, né? Porque eu sempre tive essa coisa de escolher. Em alguns momentos eu estava como CNPJ, outras vezes como CLT, né? Mas ali eu tinha sido demitida, eu sempre tinha o orgulho de dizer, né, até aquele momento, que eu escolhia o momento em que eu entrava e eu saía dos lugares, e que eu entrava e saía dos clientes também. E ali, essa escolha foi feita por mim, não foi uma decisão que eu tomei. E foi bastante traumático. E foi quando surgiu o Café Combustível. O Café Combustível, ele surgiu quase de uma forma terapêutica na minha vida. Ele hoje é um projeto paralelo, eu gosto muito de café, depois a gente pode falar dele. Eu não vivo dele, né, embora às vezes tome algum café de graça, tenha alguma parceria, né, algum convite, alguma permuta, mas via de regra eu não tenho hoje ele como minha principal fonte de renda. Ele é muito mais uma fonte de prazer, né, do que de renda. Eu até penso a médio prazo, né, registrei a marca, tudo isso, em levá-lo como um projeto de vida futuro, mas não neste momento, em função das minhas outras atividades. Então, a grande questão ele surgiu também terapeuticamente na minha vida, né, preenchendo essa lacuna que naquele momento surgiu, em que eu fui pega de surpresa, pela primeira vez eu tinha sido convidada, né, então, a voltar ao mercado, e aí foi um momento de superação muito grande. Depois eu fui demitida uma segunda vez, e aí, mais adiante, e aí eu já tinha um aprendizado.
E hoje eu digo para vocês, eu não sei se eu conseguiria mais voltar ao mercado corporativo como funcionária. Eu hoje estou tão bem adaptada já nos últimos anos a esse trabalho como consultora, e com todas as oscilações, né, tem meses em que a gente consegue faturar um pouco mais, tem meses em que a gente fatura menos, mas eu estou tão mais feliz e com mais liberdade, com mais autonomia do meu tempo, né, podendo trabalhar em casa. Home office para mim era uma realidade muito antes da pandemia, então eu posso dizer para vocês que foram alguns momentos críticos, né, e agora eu estou vivendo outro também, né, até achei interessante esse convite da entrevista, porque eu, de certa forma, estou vivendo um novo momento de superação, né? Cheguei aos 50 anos, 30 anos de carreira, e eu estou querendo fazer coisas novas, né? Eu estou querendo desafios novos. Com toda essa experiência acumulada de um doutorado em gestão de crises, com um livro publicado em assessoria de imprensa, com convite para dar aula, mas eu poderia dizer assim, estou num momento da minha vida muito bom na minha carreira, mas eu quero desafios novos. Então, eu estou estudando diversidade, eu estou estudando vários temas, assim, que neste momento, inteligência artificial tem sido um tema de muito interesse, né, de como nós vamos lidar com isso, tanto na comunicação, como em todas as áreas, na educação também. Então, eu estou me lançando alguns novos desafios, né, que ainda não posso divulgar, mas são desafios que virão aí, porque eu acho que a gente tem que ser um pouco inquieto, se reinventar, né, a vida inteira, e eu tive essa característica sempre, né, a minha carreira nesses 30 anos, ela não foi linear, ela sempre teve fases melhores, fases em que eu não estive tão bem, mas eu sempre procurei me reinventar, Ana, sempre procurei coisas novas e desafios novos. Sim, Laura, eu estou aqui só fazendo as anotações de várias informações que você trouxe, que gostaria de destacar, que é a importância da gente ter uma fonte de prazer. Muitas pessoas, quando estão no mercado ou estão trabalhando, se focam em serem produtivos, né? E terem atividades a fazerem que tragam rendimentos financeiros, que tragam status, e acabam deixando essa fonte de prazer muitas vezes de lado. E a gente estuda dentro da nossa roda da vida que é importante a gente ter o nosso momento de lazer, a nossa fonte de prazer. E você trouxe também a importância, mais do que ter uma quantidade de dinheiro maior, é a felicidade e a autonomia para você. E muitas pessoas, muitas mulheres ainda estão buscando descobrir o que é o principal para a vida delas. Muitas pessoas ainda têm a ilusão de que ganhar muito dinheiro é o mais importante e o mais necessário. E cada um tem seu objetivo e não é uma questão de julgamento, mas conforme a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai ouvindo e aprendendo, a gente vai chegando a algumas conclusões, e uma das conclusões é essa, né? Que nem sempre o dinheiro em grande quantidade é o prioritário para as pessoas. A gente vem muito do mundo que está mudando a visão para a questão do propósito, para a questão da felicidade, do bem-estar, e para ti essa autonomia te gera, né, esse bem-estar, essa felicidade, porque está conectado ao teu propósito. E uma coisa que você não deixou de fazer foi de estudar, se capacitar, de entender que o mundo ele é diferente a cada momento, a cada ciclo, e que é importante a gente trazer justamente essa visão de necessidade de novos desafios, buscar por novos desafios, buscar por novas aprendizagens, e ainda assim, mesmo que a gente não busque por novos desafios, por o universo não ser algo constante e linear, esses novos desafios em algum momento vão chegar, e é importante a gente ter a mentalidade de buscar sempre esse conhecimento. Então, foi muito interessante essas observações que eu fui pescando dentro da tua fala, justamente porque eu acredito que muitas pessoas estão vivenciando isso de forma diferente, mas a gente acaba se conectando em determinados momentos, em determinados pontos
que é importante a gente salientar que muitos estão vivendo isso, né? E que por isso, ao ouvir a história das pessoas, a gente se conecta e a gente acaba aprendendo muito e construindo muito baseado naquilo que a gente está ouvindo de histórias vividas, não somente de um contexto teórico, né? Porque hoje eu falo assim, o Google está cheio de informações. Se eu quiser informação para qualquer coisa, eu dou uma googleada, eu vou lá no YouTube. O chat GPT, né? Nem precisa o Google, chat, o chat GPT. Era agora que eu ia falar isso. Vou no chat GPT com os erros ou com os acertos deles, a gente busca as informações e elas vêm, mas a vivência, o passo a passo, o que foi alcançado e o que foi deixado de vivenciar, de experienciar, isso a gente só consegue ouvir nas histórias das pessoas, inclusive quando somos mães, quando somos profissionais, somos empresárias, e você trouxe lá no início da nossa conversa que você gostaria de trazer essa questão um pouco do orgulho de mãe pelas algumas coisas que sua filha está fazendo, e eu gostaria que você trouxesse justamente isso, porque nesse mundo organizacional, a família foi algo que a gente teve que suprimir por muito tempo, e agora a gente está conseguindo abrir espaço de que nós profissionais também temos uma vida fora do organizacional, né? E que a família é importante e faz parte. É isso aí. Antes de falar da Sofia, que eu vou falar com muito orgulho, com certeza, mas eu queria dizer que isso que tu pescou, né, essa importância da gente dar espaço para todas essas frentes na nossa vida, né, e isso é fundamental. E quando a gente não faz isso por amor, a gente faz pela dor, né? Então, assim, é muito interessante a gente ver que, às vezes, a gente é empurrado pela vida. Eu acho que tu usou uma expressão mais ou menos nessa linha, né? De que quando a gente não está atento aos sinais do universo, a gente é empurrado. Então, é melhor a gente ficar atento aos sinais do universo e observar. E agora eu estou muito na torcida, né? Por causa da minha filha, ela está no 2º ano da faculdade de fonoaudiologia. Foi um curso que ela escolheu, né? Porque ela tinha uma boa média. Inicialmente pensava em medicina, enfim, queria saúde, mas aí viu que conseguiu para uma ótima colocação numa federal para esse curso, e disse, mãe, o que tu acha? Um curso que ela não tinha pensado inicialmente. Eu disse, olha, Sofia, tu que tem que saber, se tu não gostar do curso, tu pode trocar, enfim, né, pode seguir tentando outro curso da área da saúde. Só que o que aconteceu é que ela se apaixonou pela área da fonoaudiologia, né, e ela tem muito uma mente pesquisadora também, não só acho por estímulo meu, estímulo do pai dela, do padrasto, todo mundo que acaba, né, estimulando ela para a pesquisa, e aí eu sei que ela adorou o curso, né, e hoje ela já criou, até vou fazer, assim como eu fiz a divulgação do Café Combustível, ela já criou um canal chamado Fono por Sofia, né, que é no Instagram, onde ela compartilha alguns conhecimentos que ela está aprendendo. Ela está buscando experiências diversificadas, tanto em audiometria, que ela está entrando agora, que ela está se apaixonando, quanto atendimento de crianças, né, e ela ainda não sabe, e é normal, né, com 19, 20 anos, a gente não saber exatamente qual vai ser o nosso futuro, mas eu noto que ela já está muito atenta ao mercado, né, ao que as áreas que a fonoaudiologia vai ter mais espaço, a questão do pós-Covid, né, das pessoas que têm reabilitação. Eu, nesse momento, eu estou com um problema familiar com a minha mãe, que teve um AVC, ela também está podendo acompanhar como é que é o atendimento no hospital das pessoas que tiveram uma doença como essa, enfim, para fazer o acompanhamento das sequelas. Então, eu tenho muito orgulho, porque dentro da área dela, né, inclusive temos um ponto em comum, eu brinco sempre, né, com ela, que é a comunicação, porque a fonoaudiologia é o curso dentro da área da saúde que mais está ligado à comunicação, né. Então, em algumas coisas que eu estudei em comunicação, ela também estuda, só que sob pontos de vista diferentes, né, ela trabalha mais a linguagem, a gente trabalha mais a comunicação social, né. Mas, de qualquer forma, então, é um orgulho de mãe, né, ver que eu passei, talvez, essa disciplina, essa vontade, essa inquietude, essa é uma palavra que eu estava até falando hoje lá em casa, né, a palavra inquietude, essa questão da gente buscar sempre novos desafios. Quando eu te falei que eu estava estudando diversidade, por exemplo, que é um tema que me interessa, junto com a inteligência artificial, eu fui estudar com um ex-aluno meu, né,
E é importante a gente desaprender alguns conceitos. Eu vi que eu não sabia nada sobre diversidade, né? Que os conceitos que eu tinha eram super estereotipados, né? Em relação a tudo, gênero, inclusão de pessoas com deficiência. A gente viu agora até pessoas, né? O nosso presidente aí pisando na bola, falando uma coisa inadequada, sendo criticado pelas entidades por ter falado, né? Uma expressão que muitas vezes a gente diz, um parafuso a menos, né? Ele foi super criticado por ter usado essa expressão. Então, o quanto nessa questão da diversidade a gente precisa desaprender, né? Desaprender muitas coisas que a gente aprendeu ao longo da vida. Também o fato de eu estar chegando aos 50 anos está me levando também a entender melhor o etarismo, né? Que eu já fui, inclusive, vítima um pouco, não tanto, mas já percebo os sinais do etarismo chegando, um certo preconceito com pessoas um pouco mais velhas, né, que chegaram numa outra faixa etária, mas que são extremamente produtivas, e isso também é inclusão, isso também é diversidade, né, a gente aprender que podem conviver várias gerações no mesmo ambiente, e todos podem aprender uns com os outros, né. Então, isso tudo eu acho que são questões que estão aí, estão postas, né, o mundo está mudando, a gente não pode se acomodar, e a gente tem que perceber as oportunidades. Essa seria a grande dica que eu dou, assim, para todo mundo que está se questionando nesse momento. Ai, Laura, muita gratidão por ter aceito esse convite, por ter compartilhado toda a sua história, não é toda, né? Porque não dá tempo para a gente compartilhar toda a nossa história no período que a gente tem, no tempo que a gente tem de programa, mas o que você trouxe foi muito relevante para a gente e com certeza vai contribuir com o desenvolvimento pessoal e profissional daquelas pessoas que irão nos assistir e nos ouvir. Muita gratidão. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final aqui para as pessoas e espero que a gente possa te ver aqui em vários outros momentos. Conta comigo sempre. A mensagem que eu deixo é um pouco o reforço dessa minha última frase. Estar atento, né, ao cenário que a gente vive, às mudanças que estão acontecendo, desaprender e aprender sempre. E levar a vida com mais leveza, né, porque está tudo tão difícil nesse momento. Se a gente puder descomplicar um pouco as coisas, relevar algumas coisas, tá? As pessoas estão tão violentas, né? E procurar encontrar mais os nossos pontos de contato e menos aquilo que nos afasta, né? Perfeito. Muita gratidão, Laura. E você que esteve conosco até agora, saiba que todas as quartas-feiras, às 19 horas, temos o Empreendedoras pelo Mundo, aqui pela TV Cidade de Farroupilha. E se você perdeu alguma entrevista com as convidadas, entre lá no YouTube da TV Cidade de Farroupilha, canal 14, que na playlist Empreendedoras pelo Mundo tem várias entrevistas que com certeza irá te inspirar neste mundo corporativo de empreendedorismo e também de desenvolvimento pessoal. Até lá!